Agora sim. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos ao vivo, mais uma vez, graças a Deus. Dia 20 de junho de 2025, 20 horas e 38 minutos. E já tem uma quantidade aqui já de irmãos conosco. Irmão Aldair Francisco, Denise Carvalho, Renato Braga, Sidney, Carlos Henrique, Dilene, missionária Araci, Auraci, acho que é isso. Irmã Michele Coutinho, Cândida Maria, Nicinha, Vera Lúcia, Rosana, Igreja de Deus, não sei quem é, Sônia Marques, Edivaldo Ferreira, Jorge Nobre, Paulo Machado, Cíntia Fonseca, Denise Silva, Carla Carvalho, Orlando Bento, Célio, Gin, Leonardo Pereira, Cristina Pimentel, Dulce Estevam, Simone Ramos, Domingos Dias, Salles Maciel, Jaime Crisóstomo Ferreira, Edu Costa, Jaciara Faria, Max Oliveira, Eliana Cerqueira, Laudeir Detes, Ione Silva, Lúcia Melo, Cristina, já falei, Valéria Figueiredo, Rosaura, Valéria Machado, Leandro Gouveia, Ixi, travou, já falei, Cátia Faria, acho que eu já falei, todo mundo. Domingos Luiz, Rosa Maria Ribeiro, Cláudia Ferraz, Lúcia Melo, Anne Beatriz, desculpa, Cristina Pimentel, Everton Lopes, Gisele Cristina, Elaine Bavarotti, isso mesmo. Esse nome é que eu não sei ler. Teusfi. É. A Ana Maria, Alfa Oliveira, e é isso. Fabrícia Gonçalves, Rosete Xavier, Isela, Rosana Cláudia, estou repetindo, né? Ruth Lima, Edilene, Anísia Cardoso, Olga Nascimento, Cláudia Pedro e Regina. Frank Melo. Bom, é isso. Já chegou agora um pessoalzinho a mais. Irmão João Carlos Dias, boa noite, a paz do Senhor. Saúde a todos com Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que a paz esteja convosco. Esta paz que não entendemos. Transcendente, misteriosa, mas real. Porque mesmo em meio às aflições, conseguimos estar num diapasão com o pacifista, o pacificador, que nos dá a paz, Jesus Cristo. E por isso agradeço a todos a presença e nós vamos direto ao ponto. Hoje faremos uma live que eu considero pesada e talvez seja um pouco demorada. Se você está sem tempo, eu compreendo, cuide da sua agenda, porque nós vamos penetrar nas Escrituras para desenvolver uma apologética sobre o plano de Deus para Israel e para as nações. Como muitos refutam Israel, esta live vai servir como uma resposta a postulados que teólogos vêm para a rede, colocando, vamos dizer assim, a supressão, ou seja, o negacionismo do plano perpétuo de Deus para com a nação de Israel. Por isso que o tema desta live é exatamente isso. Israel de hoje. Israel de hoje é o Israel de Deus? Uma resposta ao amilenista Nicodemos e a outros amilenistas.
E por que que eu fiz questão de citar o nome de Nicodemos? Porque Nicodemos é um ícone na, na teologia brasileira. Nicodemos é um catedrático cuja cátedra no Brasil é altamente conhecido pela Igreja da Reforma, principalmente pelos presbiterianos, e é um professor que educa, que ensina, que instrui e que influencia. Não influencia como eu influencio, por exemplo. Eu não tenho peso, a minha circunscrição é exígua, é mínima, não é? Então, o que eu falar vai ali, volta, fica ali, circunscrita entre meia dúzia de pessoas. Nicodemos não. Nicodemos tem um lastro, uma abrangência, talvez como poucos teólogos do Brasil e no mundo. E forma, ensina, constrói conhecimento teológico, principalmente na mente, como um mentor desses muitos que hoje estão no púlpito. Então, a responsabilidade de Nicodemos é o que ele traz da cátedra para o púlpito. E essa é uma responsabilidade que não tem par, uma vez que, se você trouxer uma visão equivocada, isto se alastra como a raposa no galinheiro, ou seja, como a raposa com seu rabo em chamas, queimando o milharal. Então, hoje no Brasil, quem não conhece Augusto Nicodemos e os seus ensinamentos? Por isso que, ultimamente, a sua fala, os seus cortes que inundam as redes, têm me incomodado e incomodado a outros, que também têm feito contato, me mandando seus vídeos, dizendo assim: Edinaldo, o que você acha disso? Edinaldo, o que você acha disso? Por outro lado, já vi também alguns que já responderam a ele acerca disto que ele vai dizer, vou botar um trecho dele aqui, cujo tema central é negar Israel como centro da profecia e dizer que o plano de Deus para Israel se interrompeu e que agora o plano de Deus é exclusivamente para a igreja e que, de certa forma, a igreja substituiu Israel. Ora, isso aí realmente, na minha visão, na minha ótica, nos meus estudos, faz com que 90% das profecias bíblicas sejam anuladas por esta postura, por esta convicção de Augusto Nicodemos, e por isso, com muito carinho, sem querer ofendê-lo, iremos também para a rede contraditar, do ponto de vista democrático e dentro do campo das ideias, este postulado, segundo ele, amilenista. Isso aí depois, no decorrer da live, explicaremos esta vertente, não é? Da escatologia bíblica, que se chama amilenarismo ou amilenismo. Vamos ao vídeo de Nicodemos. Tela cheia. São PowerPoint? Ah, tinha para todo mundo ver. Não sei. Pode colocar aqui também, na tela, pelo seu celular. É uma opção, mas aqui. Viu?
Devemos orar pedindo paz no mundo todo, porque paz não é uma coisa somente para a nação de Israel, mas para todas as. Não vai. Entra como imagem. Tá vendo? Mas lá rodou, lembra? Então, pronto. Peraí, sai sai da tela, aqui, sai da tela cheia. Agora coloca aqui, ó. Coloca aqui. Aqui. Aqui? Não, aqui, nesse. Ah, não, é no outro mesmo, aqui. Para aparecer seu rosto. Eu vou dar play nele, vai. Nações. Para algumas pessoas, o que está acontecendo em Israel é cumprimento de profecias. Mas a posição escatológica que eu tenho, que é o amilenismo, não considera mais Israel como tendo ainda algum papel dentro da história da redenção. O que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, ele já fez. Agora, o seu povo não é mais a nação de Israel, mas são todos aqueles, inclusive judeus, todos aqueles de todas as nações que creem no Senhor Jesus Cristo. Que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, não creio que esses acontecimentos recentes em Israel eles tenham qualquer significado profético, porque o que havia de profecia a ser cumprida com relação a Israel, Deus já fez. Deus já fez. E agora nós vivemos o tempo da igreja, o povo de Deus, o único povo de Deus, composto de pessoas de todas as nações que creem no Senhor Jesus. Bom, é isso aí. Conseguiram ouvir tudo? Acredito que esteja com delay, né? Mas conseguiram ouvir aí, irmãos? Ok? Sim. Vai, você. Muito bem. Olhe, isso aí é algo que me impacta. Isso aí me dá um sentimento, uma fala como essa de Nicodemos, de juntar tudo que eu aprendi, estudei nas Escrituras e fazer uma catarse e fazer como se fala, uma descarga e tirar tudo de mim. Tudo que eu aprendi, segundo esta ótica, não vale de nada. As profecias do Gênesis a Malaquias, que se prendem exclusivamente a Israel, foram todas anuladas. Todas. Na verve de Nicodemos. As parábolas de Jesus, cuja maioria se refere a Israel, canceladas. As cartas paulinas, entre elas Romanos, e entre Romanos 11, também foi cancelado. Porque, afinal de contas, Israel não faz mais do plano de redenção de Deus. E o que tinha que se cumprir em Israel se cumpriu preteriamente. Aliás, essa é uma das visões escatológicas do preterismo, em que as profecias se cumpriram até o Apocalipse, e que agora é uma outra realidade, é a graça plena, é a igreja, e nenhuma daqueles vaticínios, nenhum daqueles oráculos dos profetas de Israel vale. Pedro, quando diz, olha, atentai para os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, também não vale. Porque até mesmo os apóstolos se utilizaram dos profetas que falam de Israel para falar à igreja. Isso aí não precisa ser catedrático, estudar em Harvard ou em Dallas, na Universidade Dispensacionalista. Não precisa.
Isso aí não precisa ter nem seminário bacharelado, ser bacharel em teologia. Não precisa, porque isso aí está onulante. Onulante é tão claro que não se pode refutar. Colocarei na mulher. Bebel, pegue a Bíblia, filha. Me parece, no capítulo 2 ou 3. Colocarei na mulher. Próstata, Gênesis. Deus falando ao diabo quando seduziu a mulher e, consequentemente, o homem no Éden, há 6.000 anos atrás. Deus falando à serpente, olha, serpente, por que fizeste isso? Então a serpente disse à mulher, porque Deus sabe o dia que ele comer, abriram-se então os olhos de anjo quando ouvir a voz do Senhor. É aqui? E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele respondeu, então disse o homem... Aqui. Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Colocarei, falei de amizade entre ti. Porém, inimizade entre ti e a mulher, que é Israel. Bebel já até adiantou. Gênesis capítulo 3. Versículo 14 e 15. Olha, Satanás, por que fizeste isso? Eu vou colocar uma semente no ventre da mulher. E estabelecerei inimizade entre as duas descendências, entre a tua descendência e o seu descendente. Alguns pensam que essa mulher trata-se da igreja, loucura, isso aí não tem nem sentido. Outros pensam que é Maria, mais ridículo ainda. E outros é. Essa mulher é a nação através da qual a semente se faria homem. Jesus não poderia vir à Terra de maneira clandestina, sem uma nacionalidade, sem uma pátria, sem uma nação, sem um pedigree, sem uma linhagem. Porque senão ele seria um demiurgo, um avatar, um esquizofrênico entre os homens, um ser não identificado como homem, mas Jesus se fez homem. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Encarnou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, olha, ele sendo Deus, não usurpou ser como Deus, antes se esvaziou, tornando-se criatura humana, tornando-se homem, para ir à morte e morte de cruz. É a escala descendente do Deus Altíssimo para se fazer um de nós e cumprir o seu plano salvífico entre nós. E se ele viria cumprir seu plano salvífico entre nós, ele teria que ser um de nós. E todos nós temos uma linhagem nacional. Todos nós temos uma tribo, um grupo, uma língua, nação. A mulher do Gênesis 3, versículo 14 e 15, é Israel. Deus dizendo já ao diabo, olha, colocarei na mulher uma nação. Essa nação se tornou clara com o chamado de Abraão, lá no Gênesis 15. Olha, Abraão, farei de ti uma grande nação. Abençoei o que te abençoar, te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ali Deus já estava dando os conceitos da nação através da qual o Salvador viria a encarnar. Sabe qual nação é essa?
Israel. E tem um detalhe: quando o Salvador veio, eu não sei qual é a nacionalidade de Nicodemos, talvez ele seja pernambucano. Do jeito que é inteligente, pode ser pernambucano, não sei, tem um jeito. Não sei, também isso não importa, mas Jesus veio como judeu, como israelita, descendente da tribo de Judá. E quer saber de mais uma coisa? Há um judeu morando na casa do Pai hoje. Porque Deus não desfaz o que já fez. A nacionalidade judaica de Cristo está impregnada nele como algo indissolúvel, que não se pode desmanchar, porque foi obra do próprio Deus. Há um judeu morando na casa do Pai. E voltará, sabe para quem? Para Israel. Para Israel. Isso já vamos lá para o Novo Testamento, Romanos 11, que ele diz: de Sião vem o libertador. Libertador de quem? Se a igreja já está liberta? De Israel. Então, como pode a igreja substituir Israel? Porque se Israel ainda espera o libertador. E esta configuração se processa em toda a Escritura. Assegurar que o plano de Deus para com a nação de Israel foi interrompida fere, inclusive, a aliança perpétua que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. Cristo é descendente de Abraão. Davi é descendente de Abraão e, por conseguinte, Cristo também. E quem disse que a igreja é o receptáculo final do plano de redenção de Deus? Olha cá, olha aqui o que eu vou dizer. Meu querido irmão Augusto, pense nisso. O plano de salvação de Deus, meu filho, já estava sendo operado desde o Éden, antes do advento da igreja. O Senhor, o judeu chamado Yeshua HaMashiach, já operava a sua salvação desde Adão, até para os que não conheceram ao Deus Altíssimo e nem ao próprio sacrifício de Cristo, ele já operava a sua salvação. Jesus sempre salvou, desde a fundação do mundo. Jesus não esperou a igreja surgir para começar seu plano de salvação. O seu plano de salvação não foi interrompido pelo advento da igreja. O advento da igreja veio para que houvesse a planetização do plano, a planetização, para que todo o planeta tomasse conhecimento daquilo que Israel não fez, tornar-se uma nação sacerdotal. A igreja fez, tornou-se uma nação sacerdotal para proclamar as graças do Senhor e a sua maravilhosa luz por todo o planeta Terra. É uma das economias divinas no tempo de Deus. Por isso que veio acontecer depois da ruptura dos judeus em não reconhecer o Yeshua como o Mashiach. Então, ali, Israel sofreu um recrudescimento, mas Israel nunca saiu do cenário profético. Nem na antiga aliança, nem na nova aliança. Mesmo na nova aliança, o povo de Israel está perenemente caminhando paralelamente à igreja que se utilizou da nova aliança designada a Israel. Porque a nova aliança, Nicodemos, não veio para a igreja, veio para Israel. Nós é que nos assenhoramos da nova aliança.
uma vez que nós fomos enxertados nela, uma vez que fomos enxertados em Israel, como diz Paulo em Romanos. Está aqui, eu tenho certeza que eu fiz essa pesquisa. Está aqui, Jeremias 31. Jeremias 31. Está isolado, Deusinho. Está aqui. Jeremias 38, está aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança. Os crentes não batem no peito da igreja? Nós somos da nova aliança. Como se Israel não fosse. Isso não tem sentido. As alianças todas foram designadas a Israel. Nós somos enxertados. Nós somos agregados. Olha isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Pronto. É exatamente para não deixar dúvida. Porque Deus não deixa dúvida. O Espírito Santo não é espírito de confusão, nem de laconicidade e nem de charada. Aqui o texto está dizendo que a nova aliança é para todo Israel. Quando a Bíblia cita casa de Judá e casa de Israel, se refere às 12 tribos. Nem somente Jerusalém ou Judá, nem somente Samaria ou as tribos do norte, mas todas as tribos um dia provarão da nova aliança, ou esse texto aqui não é verídico? Está aqui, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no interior e escreverei no seu coração. Isso está em Jeremias 31 a 33. Desculpem, eu estou convalescendo ainda de muito resfriado, pneumonia, sei lá o quê. Estou no antibiótico, então, de vez em quando, eu vou pigarrear, mas me perdoe. Deus faz uma aliança com Israel que ele mesmo chamou de perpétua e irrevogável. Essa aliança não foi anulada com o surgimento da igreja. A Bíblia mostra que Deus permanece fiel às suas promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó e a seus descendentes. Uma aliança perpétua, ou então muda o dicionário. Muda o sentido etimológico da palavra perpétua, para sempre. O texto está errado do Antigo Testamento. Deveria ser assim: Deus faz uma aliança com Israel até que surja a igreja. É isso, Augusto Nicodemos, que está escrito no texto? Nicodemos, você não sabe o prejuízo que você está causando à mente das pessoas. Porque você apenas nega. Você faz um discurso sintético, dizendo que a igreja substituiu Israel e que, a partir de agora, somente o povo da igreja é povo de Deus, e acabou. Manda aí, ô Nicodemos, a base teológica, a base bíblica, você que é um catedrático das Escrituras. Imagina a confusão que você faz na cabeça dos teus seguidores, dos teus alunos e de toda a igreja espalhada pela face da terra. São teólogos da pós-reforma que cantaram uma cantilena depois de terem comido uma comida estragada e se fez uma doutrina, inclusive para negar o reino. O amilenista alega o reino. O reino não é a igreja que reina. A igreja não tem nem o seu rei ainda. O rei Jesus é o cabeça
que deixou o seu corpo, a igreja, aos auspícios do Paráclitos, aos auspícios do Espírito Santo, até que um dia esse corpo será chamado ao encontro do cabeça, para que haja a união, para que aí seja estruturado o reino com o rei e seu corpo, que voltarem à terra para reinarem os 1000 anos, que é o milênio. Negar o milênio é negar os postulados dos pais da igreja de Antioquia, Nicodemo. Eu tenho aqui isso no teu livro, não sei onde está aqui na minha biblioteca, mas eu tenho teus livros aqui, meu filho. É negar os postulados de Barnabé, de Lactâncio, de Papias, de outros pais da igreja, que falam do reino milenar de Cristo como sendo o último dia da semana de Deus, de 7 dias. Nicodemo, já vivemos 6.000 anos, do Adão até agora. Se for transferir isso para a contagem profética, 6.000 anos são 6 dias, segundo o que Pedro nos ensina, como Deus conta o nosso tempo, 1 dia para 1000 anos. E a semana tem 7 dias. E nós vivemos somente 6 dias nessa pachorra dessa terra, cheio de pecado e iniquidade. Esse show não pode terminar assim, Nicodemos. O rei tem que voltar para reinar com o seu corpo, que é a igreja, e com o seu povo, que será o povo superintendente do reino milenar, Israel. Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança contigo como aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. Isso aqui é para Abraão. Quem é a descendência de Abraão depois dele? Acabou? A igreja fez uma cirurgia extirpadora da descendência de Abraão, porque o Senhor não rejeitará o seu povo. 1 Samuel 12:22. Por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo, até que a igreja venha. É isso, Nicodemo. Não está aqui esse apêndice, não. Não é até que a igreja venha, não. Pois não rejeitará o Senhor o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmos 94:14. Herança de quem? O que é a herança? É a descendência. É a descendência. Está aqui, Mota. Deve estar falando de Santa Catarina. Olha que texto que ele lembrou-se aqui. Se os céus puderem ser medidos e os fundamentos da terra sondados, aí sim, bota lá, Bebel. Aí sim, desce. Bota isso. Olha, obrigado, Mota. Se os céus pudessem ser medidos e os fundamentos da terra sondados, aí sim ele rejeitará Israel por tudo quanto rejeitaria Israel por tudo quanto fizeram. Que maravilha, hein? Hein? Os céus podem ser sondados lá em cima, Nicodemos. E tem outro texto que fala sobre a terra. Se a terra pode ser sondada aqui embaixo. Se o homem conseguir esta façanha, aí Deus pode rejeitar Israel. Até então, nunca. A igreja não substitui Israel. A teologia da substituição é um anacronismo. A teologia da substituição de que a igreja substitui Israel é algo sem sentido teológico. O apóstolo Paulo, em Romanos 9:9-11, deixa claro que Israel não foi rejeitado definitivamente.
A igreja é enxertada na oliveira natural, que é Israel, mas não a substitui. Deus ainda tem um plano com a nação de Israel. Sempre teve. Eu tenho aqui em algum lugar a pesquisa que eu fiz sobre as guerras, Bebel. As guerras que Israel venceu. Está aqui. Está aqui? Vê se não tô- Vê se nessa daqui. Acho que não é nessa daqui, não. Tá aqui atrás. Está aqui, está aqui, está aqui. Está lá atrás. É. São as últimas páginas dessa daí. Está aqui, está aqui, está aqui. Eu juntei. Está aqui. Irmão, você falou para você se acalmar. Cuidado com o coração. Ele tá calmo, irmão. Guerras vencidas por Israel. Só vou falar a partir de 1948, com a proclamação da independência de Israel. Primeira Guerra de Israel, 1948-49. Eu sinceramente, eu tenho absoluta certeza que Nicodemos, Dias Lopes e tantos outros aí, amilenistas que estão negando as profecias a Israel, sabem disso. No dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, no Museu da Independência, em Tel Aviv, leu a Carta de Independência em hebraico, que é um outro milagre, a língua hebraica restaurada, baseado na Declaração Balfour de 1917, que reconhecia que aquelas terras da dita Palestina pertenciam de fato e de direito a Israel. Baseado nisso, David Ben-Gurion leu a Carta de Independência e a bandeira da Inglaterra desceu dos mastros, dali daquela faixa da Palestina, onde hoje é Eretz Israel, e quando terminou a solenidade, sobe a bandeira de Israel, encravada no mesmo dia, para cumprir Isaías 66:8, uma terra num só dia, cumprindo a profecia de Isaías. 1948. Talvez muitos dos que nos estão ouvindo aqui possam ter nascido em 48. No dia 15 de maio, um dia depois, 7 nações árabes que odeiam Israel se voltaram contra Israel e empreenderam guerra ao povo judeu. Os generais árabes, a coligação árabe e os seus generais reunidos já discutiam os espólios. Um dizia para o outro: olhe, aquela mansão é sua, aquela outra é minha. Para os soldados, nós vamos entregar os despojos e as mulheres. Esse povo não dura 15 dias na terra, nesta terra. Eles não têm estrutura, eles estão vindo de um degredo, eles estão vindo de um holocausto, eles não têm exércitos estruturados e partir. 7 nações árabes. Abre aqui, minha filha. A página que tem aí o mapa. 7 nações. Está aqui mesmo. Mostra aí, Bebel. Está aqui. Se você quer saber mais detalhes... Página 151. Muitos já têm aí o livro Escatom. Você que está me acompanhando, abra aí o livro Escatom, Profecias e Fatos, 7ª edição, que está dizendo aqui, olha cá. Não é esse aqui, não. Ah, lá na frente. Né? Não é esse aqui, não, é esse aqui. Aquele outro mapa é de Gog e Magog, da guerra que você está vendo agora começar a estrugir. Página 34. Página 34. 7 nações.
Os atuais conflitos no Oriente Médio têm a ver com as profecias bíblicas. Isso aqui foi escrito há 20 anos. Está novo. Porque eu não escrevi nada daquilo que os profetas já não tenham profetizados. Olha cá. Iêmen. Os Houthis hoje mandam bomba para cima de Israel. Arábia Saudita, Iraque, Síria, Jordânia, Líbano e o Egito. E ainda o pessoal de Asdod, de Ascalon, de Gaza, de Ecrom e de Gat, inimigos de Israel, avançaram sobre Israel. Israel mal chegado na terra. Algumas cidadezinhas sem guarnições. E essa coligação armadas até os dentes. Partiram para dentro de Israel. E os generais diziam que não demoraria 15 dias esse povo iriam afogá-los no mar Mediterrâneo. A história se repete, Nicodemos. Também quiseram afogar o povo de Israel ao sair de Gozém, no Egito, ao atravessar o Mar Vermelho. A história se repete. O Deus do Mar Vermelho fechou o mar. E o Deus de Israel fez com que, em 8 meses, Israel ganhasse a primeira guerra, a Guerra da Independência. Isso é história. Isso não é só história bíblica. Isso é profecia bíblica, mas o que eu estou falando para você, como historiador também, é história. Está nos compêndios. Os pensadores militares, os generais de guerra, os articulistas, os estrategistas, não sabem até hoje como Israel conseguiu sair da guerra vencedora em 1948. Será que a mão de Deus não está aí, isso aí? Será que isso aí não é um milagre entre os homens? Após a declaração da independência de Israel, uma coalizão atacou, já falei. Vitória de Israel, cerca de 700 mil palestinos foram deslocados, evento chamado Nakba pelos árabes. Tem um detalhe. Quando Israel chegou, falou para os que habitavam lá, descendentes de judeus e de Ismael, fiquem aqui, vamos fazer juntos uma grande nação. Israel não afugentou os árabes, não. Nunca afugentou. Tanto é que hoje o Knesset de Israel tem cadeiras representativas do povo árabe. Mas o Egito fez a propaganda dizendo assim, saiam daí, porque vai vir chumbo grosso. Igual estão falando hoje aí, a Rússia mandando os russos saírem da Palestina, o Irã mandando sair porque vai vir bombardeio. Fizeram isso em 1948 também. Israel queria juntar todo mundo. E as pessoas foram que abandonaram a terra de Israel. Israel precisou construir uma nação sozinha. E em 100 anos, Israel construiu um pomar. Se você sobrevoar hoje ao Oriente Médio, entre Gaza, Jordânia, Cisjordânia e Israel, você vai ver que Israel é um pomar encravado em meio a favelas. Canal de Suez, 1956. Adversário, Egito. Israel, França, Reino Unido atacaram o Egito após a nacionalização do Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser. Invadiu o Sinai e demonstrou superioridade militar. Resultado, vitória militar de Israel, mas pressões internacionais o fizeram se retirar. Ele devolveu o Canal de Suez, mas ele venceu a guerra de 56. Olha cá o que eu vou dizer agora. Em nome de Yeshua HaMashiach, Israel não perde uma guerra. Não pode perder.
não pode perder. Por que não pode perder? Porque não pode perder. Porque o dia que Israel perder uma guerra, vai se cumprir isso que Asaf orou há 3.000 anos. Senhor, não te cales. Senhor, não fiques mudo. Senhor, não fiques parado. Os teus inimigos se levantam, se articulam, conspiram. Salmo 83. Conspiram contra o Senhor e o seu povo. E dizem, iremos riscar Israel dos mapas das nações. Essa oração foi há 3.000 anos. Entendeu? O que as nações estão fazendo hoje, se não é conspirar contra Israel? O Irã não quer espoliar Israel, pegar um pedacinho de terra para os ditos palestinos. Não é isso. Quer riscar Israel do mapa. Anseia em construir o armamento atômico para dizimar a semente de Israel. Estão mexendo com o Deus de Israel. Está vendo que isso não vai dar certo? Mas não para por aí. Lá em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que aconteceram vários milagres, Nicodemo. Você, que é um homem muito articulado, poderia buscar nos alfarrábios notícias, né? Que é os milagres que aconteceram na Guerra dos 6 Dias. Os árabes, os jordanos, os egípcios, vendo coisas fantasmagóricas. Paraquedistas que não tinham paraquedistas. Tropas de tanques fugindo de um tanque de Israel. 2 soldados de Israel com a metralhadora rendendo tanques. Quando os soldados de Israel chegaram no Harabait, no Monte do Templo, não encontraram mais nada. Eles saíram, os jordanianos saíram correndo, deixando por terra, sabe o quê? As armas jogadas para lá, igual no Arraial dos Círios, lá do cerco de Samaria, lembra? Existem jornais, eu não tenho acesso, Nicodemo. Quem sou eu? Não saio de Nilópolis aqui, da Baixada Fluminense. Quisera eu ter poder para poder pegar um avião aqui, você tem. Você deve estar nos Estados Unidos agora. Ir para Portugal para pesquisar os jornais que noticiam os milagres da Guerra dos 6 Dias. Jornal como Boas Novas, está lá. Eu não tenho acesso. Mas você tem. Você não pode botar somente no texto nu e cru, sem compreender os fatos e negar os textos nos fatos. Depois teve a guerra do Yom Kippur, em 1973. Israel venceu também. Qual era o adversário? Egito e Síria. Israel foi surpreendido em seu feriado mais sagrado, Purim, Yom Kippur, com um ataque coordenado, apesar das perdas iniciais. Israel se organizou e contra-atacou com sucesso. Porque Israel não pode perder nenhuma guerra. Sabe por quê, Augusto Nicodemos? Porque há um trono. Há um trono. E esse trono pertence a um rei. E esse rei ainda está ausente. Esse trono não é da igreja, embora hajam também tronos dos coadjuvantes desse rei. Mas há um trono principal no planeta Terra, espiritual, encravado no meio da Terra, chamado de Meio Oriente, Médio Oriente, ou, como queira, Oriente Médio. E só um há de se assentar nesse trono, que num dia foi chamado de trono de Davi. E esse que vai se assentar ainda é futuro, e será aqui na Terra. É Yeshua HaMashiach, que voltará. Lá no Gênesis, agora você vê, Nicodemo, você vê, olha o texto de Gênesis 49:10.
Vê aí na sua Bíblia King James atualizada, que diz assim: e o cetro não se arredará de Judá, nem o comando de bastão de sua posteridade, até que venha, no hebraico, Shiló, a quem o cetro pertence. A ele obedeçam os povos. A bênção de Jacó para Judá já fala do governo milenar de Cristo, ainda por vir no milênio. Israel acabou. Depois dessa guerra, tem mais, vou acabar com as guerras. Tem a Guerra do Líbano. 6 de junho de 1982, adversário, Organização para a Libertação das Palestinas e milícias libaneses. Resumo: Israel invadiu o sul do Líbano para expulsar o LP, criar uma zona de segurança. Resumo: vitória militar parcial da OLP, foi expulsa de Beirute, mas Israel ficou atolado num longo conflito, infelizmente. Segunda Guerra do Líbano, 2006, 12 de julho a 14 de agosto de 2006. Hezbollah também foi derrotado. Após o sequestro de soldados, etc, etc. Operações em Gaza, a partir de 2008 até hoje. De 2008 até hoje. Essa rivalidade dos filisteus de Gaza, que, na verdade, os que estão lá em Gaza são árabes. A Palestina é um factoide. A Palestina é um faz de conta. Nunca existiu um povo palestino. O verdadeiro povo palestino são os judeus, que estão lá há 3.000 anos. Que Davi comprou aquelas terras, inclusive comprou o Harabait. Qual é a língua palestina? Qual é a bandeira palestina? Qual é a cultura palestina? Qual é a religião palestina? Qual é a moeda? Tudo árabe. Esse é um outro assunto para uma outra live. E agora, essa guerra, cujo estopim foi Gaza, invadindo Israel, matando 1.000 e poucas pessoas cruelmente, militares contra civil, paramilitar contra civil, gracinha, né? E eu já falei aqui na Rádio Melodia, isso será um estopim logo no início. Quem vai entrar nisso aí vai ser o Irã, porque Gaza não produz armas, foguetes, a não ser coisas rudimentares. Essas armas vêm do Irã e passam para o Egito, que pelos túneis chegam a Gaza para jogar para cima da terra de Israel. E eu falei, essa guerra vai escalar. Isso logo no início escalou. Por quê? Porque os terroristas de Gaza, o Hamas, assim como o Hezbollah, assim como os Houthis do Iêmen, são os proxies do Irã. O Irã é que municia tudo isso, banca tudo isso, patrocina tudo isso. A antiga Pérsia, né? Porque o Irã é a Pérsia da antiguidade. Nós temos que entender a história. Israel é shalom, Israel quer paz. Como que é paz? Israel está bombardeando, matando as crianças. A guerra é isso mesmo. A guerra é de lamentar, é dor, é sangue, é separação, é sofrimento. Mas eu não posso orar para que Deus não mande as guerras. Porque se a palavra de Deus já diz que as guerras virão, a minha oração se torna inócua. A minha oração se torna infértil, sem propósito. Se eu pedir a Deus, Deus, muda a tua palavra. Não manda Gog e Magog, não. Não manda Armagedon, não. Tem outro colega escatólogo aí, eu vou lembrar, que fica falando precisamos orar para pedir paz. Não pede, não, meu filho.
Não tenta tapar o sol com a peneira, não. Precisamos orar, pedir a Deus para vir em paz. Não virá paz. O anticristo vai se revelar em meio à guerra. Por isso que ele vai trazer a falsa paz. Como é o nome do outro escatólogo aí? Famoso aí? É aquele que é arqueólogo. Não. Deixa eu ir procurando, para você não interromper. Não vem para orar pela paz. Vamos precisar orar, meus irmãos, porque a guerra vai escalar. Vai escalar. Está na profecia bíblica. Se você ler o texto de Ezequiel, capítulo 38, diz que nos últimos dias, no fim dos tempos, haveria um povo que se reuniria para atacar Israel, faria uma aliança. Se você for lá no YouTube, você vai encontrar. Faria uma aliança para invadir Israel. Do versículo 1 ao versículo 6 de Ezequiel 38, está relacionada lá essas nações. Haverá um líder mundial, Gog, que vai liderar um povo chamado Magog. Você sabe quem é Magog? Magog é neto de Noé por Jafé. Aquela população que habitou o norte do planeta, os Cáucasos, que são os antigos citas. Os historiadores Flávio José, Plínio, Heródoto identificam esse povo como os antigos citas, os mochevos, os gogicianos, os gogues, os magogues, que é neto de Noé por Jafé, os russos, que haveriam de fazer aliança com a Pérsia. Quem é a Pérsia? O Irã. Desculpe. O Irã passou a se chamar Irã a partir de 1935, com a transição do Shah Reza Pahlavi, porque até então era a Pérsia. E olha a aliança que o Irã tem com a Rússia. Lamartine, Porcela. Porcela, Lamartine e Porcela, não adianta ficar pedindo oração para que não veja as guerras, não. Oração para as famílias enlutadas, para o consolo, para a conversão em Cristo. Oração, Lamartine e Porcela, não vai obstruir as guerras que já estão profetizadas. Porque depois dessa guerra ainda virá outra, mais cruel ainda, chamada Armagedon, que será o momento que o rei voltará para o acerto de contas. Irmã Rosaura, está aqui a aguinha dele, está com ele. Eu acho aqui com alguma coisa. Eu acho que é o ar-condicionado, eu acho que eu tenho que desligar o ar. Não é o ar-condicionado, não, é a emoção. Você está com pneumonia, meu filho. É a emoção. É o ar. É o meu lamento de ver tantas pessoas que têm fome de Bíblia, querendo aprender as Escrituras, serem submetidas a falas como essas de Nicodemos, desconstruindo as profecias e negando o plano de redenção para os povos, excluindo Israel. No livro Escatom tem aí essa guerra, o alvorecer dessa guerra que estamos vivendo hoje. Gog e Magog. Qual é a página, Rebeca? 136. Irmãos,
Para quem não tem o livro ainda, os livros, né, e querem adquirir, é só me chamar por esse número que está aí na tela do seu computador, da sua televisão. WhatsApp 2197-685-7546. Bebel, se trouxe um chocolate quente, eu tomo. Será que ela está ouvindo? Acredito que não sei. Bom. Eu vou falar com ela. Não, fica aí. Só que o chocolate pode provocar mais tosse. Não é melhor um chazinho, não? A igreja não substituiu Israel. Olhe a pergunta do apóstolo Paulo. Ele pergunta e ele mesmo responde, numa dialética com o Espírito Santo. Olhe que maravilha. A Bíblia é fabulosa. Esses homens foram inspirados pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo pergunta, Romanos 11:1, abra sua Bíblia aí. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Que povo? Aqui não está se falando de igreja, não. O apóstolo explica. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ô, Nicodemos, você nunca leu esse texto, não? Quando você lê um texto desse, qual o esforço que você faz, exegético, hermenêutico, para não considerar isso? Que Deus não rejeitou o seu povo, Israel. Agora vejam, o mesmo Romanos, no versículo capítulo 11, 17 e 18. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, que ramos? Judeus são os ramos da oliveira verdadeira. E tu, sendo oliveira brava, o querido irmão Nicodemos, sabe quem é a oliveira brava? Eu e você. Nós. Vai negar isso? De modo nenhum. Não. Eu e você, oliveira brava, fostes enxertados no lugar deles e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Rapaz, isso aqui... Nicodemos. Olha o que Paulo está dizendo. Eu e você fomos enxertados no lugar dos ramos naturais, no lugar dos judeus naturais. E se nós fomos enxertados, nos tornamos participantes, nós nos nutrimos da seiva da oliveira, da raiz. Que raiz é essa? Que raiz é essa? Abraão, Isaac e Jacó. A raiz é o patriarcado hebreu, que gerou a Cristo na descendência da mulher. Aí vem você e os outros amilenistas e diz que a igreja substituiu tudo isso. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. E assim, Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e ele apartará de Jacó, todo Israel, as impiedades. Esse texto aqui, de Romanos 11, 26, vem depois do 11, 25. Bota aí o 11, 25. Lê o 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério,
para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Eles endureceram mesmo. Eles olharam lá para Yeshua, os judeus da época de Yeshua. Quem é esse aí? Ah, é um cara que anda por aí, na Galileia dos gentios. Ele anda falando umas coisas meio estranhas. Parece que ele tem poder. Acho que estão achando até que ele é o Messias. Tem dinheiro? Ah, ah. Dizem, ele está dizendo que não tem onde repousar a cabeça. Que os pardais têm ninho, os coiotes têm toca, mas o filho do homem não tem onde botar a cabeça. A família dele é tradicional de Israel? Que tradicional? O pai é carpinteiro e a mãe dona de casa. Ah, fala a verdade. Quem são os amigos deles? Um grupo paramilitar? Soldados armados? Que nada. Meia dúzia de 12 pescadores que ficam lá igual uns bestas gritando atrás dele, Osana, Osana, Osana. Filho de Davi. Ele tem tropas, cavalos, alazões, árabes, para entrarem aqui em Jerusalém e acabar com Herodes, com Pilatos, com Roma. Ah, agora tu vê. Ele entrou em Jerusalém em cima do lombo de um burrico. Ele foi soldado com espadas. A saudação que fizeram era com espadas, com lanças, com pavês. Ah, palmas de palmeiras. Você está brincando comigo? É esse que vocês querem que seja o Messias? Mata ele, crucifica. Os judeus, a mente deles era dos conterrâneos de Jesus. Paulo diz isso. Mente entorpecidas, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Vieram sobre o povo judeu para você entrar na brecha e encontrar o carpinteiro e reconhecer que ele é o Machia, é o Salvador do mundo, é o Salvador da tua vida. A cabeça dos judeus na época queria um general de guerra que se insurreiçasse, fizesse uma insurreição contra Roma. Até João Batista, preso. E antes ele pregava, olha, quando ele vier, ele vem com a pá limpando a eira. Ele vem com o machado no pé da árvore. Ele vem com fogo inextinguível nas mãos. Esse era o discurso de João Batista. Aí preso, melancólico, esperando a morte chegar. Não ouviu. Cadê o barulho? Cadê o azuê? O que ele está fazendo? Não estou vendo, não estou ouvindo aqui dessa cadeia. Vai lá e pergunta a ele se era ele mesmo sobre o qual eu pregava. Se era ele mesmo que haveria de vir. Porque eu não estou escutando o barulho do arruaça que ele veio fazer. Aí Jesus manda dizer a João, fala, João, que o cego enxerga. Meu Deus. Que contraste. Os aleijados andam. Que os endemoniados são libertos. Fala lá para João. Fala para João que a minha primeira vinda é o ano aceitável do Senhor. Eu vou rasgar apenas o véu do templo. Eu só vim aqui tirar Israel da frente para o mundo entrar. É por isso que o véu vai se rasgar para todo mundo ter entrada franca. Deixa eu cumprir aqui o meu momento de derramar o meu sangue em Jerusalém. Isso que João pregou a meu respeito, a arruaça. A
vingança, o juízo. Eu vou guardar para a segunda vinda. Está chegando, queridos irmãos. A segunda vinda está chegando. Aí vai se cumprir aquilo que João Batista pregou. Ele vai vir limpando a eira. Ele vai vir com o machado no pé da árvore. E ele vai vir com fogo inextinguível nas mãos. O profeta Isaías diz que ele virá de Edom. Quem é este que vem de Edom? Um parênteses. Tem um curso, praticamente, dentro aqui do teu canal, lá na parte de playlist, com 10 aulas só sobre esse tema que ele acabou de falar. Quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem do deserto? Não temos mais esse livro, mas tem o curso aí para vocês. De graça, hein? Gratuito. Obrigado, meu Deus. Vem de Edom? Quem é este que vem do deserto? Que vem de Edom, de Bósra? E como é que ele vem de lá? Com roupas talares, roupas de rei, até os pés. Aí a profecia fala assim: e por que estão sujos de tinto os teus trajes? Aí a profecia responde, como Jesus estivesse respondendo: os meus trajes estão salpicados porque eu pisei o lagar sozinho. E esmaguei as uvas. Essa é a segunda vinda. A segunda vinda vai trazer tudo aquilo que João pregou na primeira vinda. Quanto tempo de live? 1h12. Tem muita coisa. Jesus reafirma a importância de Israel. Durante o ministério de Jesus, ele reconheceu Israel como o povo da promessa, o próprio Cristo, mesmo que grande parte não tenha recebido ele como Messias. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Jesus estava dali do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade. Eu estive lá. Do Monte das Oliveiras, dá para nós avistarmos a porta oriental dos muros de Jerusalém, onde tem um cemitério muçulmano na frente. Jerusalém, Jesus estava ali, se entristeceu, disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Em verdade vos digo que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer, olha isso, Baruch haba beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você sabe o que Jesus estava dizendo ali, querido irmão Nicodemo? Que a sua primeira vinda apontava para a segunda vinda e que depois, entre a primeira vinda e a segunda vinda, o coração dos seus conterrâneos judeus ficaria endurecido. Mas um dia, esses judeus dirão assim: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer para cumprir Zacarias 12:10. E olharão para ele, a quem traspassaram, e o Espírito do Senhor derramará sobre eles o Espírito da graça, e o Espírito de súplicas, e olharão para ele e chorarão amargamente. Nunca houve tanto pranto quando o remanescente fiel de Israel implorar por salvação, uma vez que o anticristo vai estar perseguindo lá no sul da Jordânia, em Edom, o remanescente fiel de Israel. Ah, meu filho, ah, Jesus Cristo, se tudo isso que o Senhor me ensinou nas Escrituras, você tira, Nicodemos, com meia dúzia de palavras, dizendo que o plano de redenção de Deus não implica mais o povo de Israel? Você anula a descendência do DNA do povo judeu? Você não sabe que existe uma transmissão
cultural e genealógica de um povo. Esse povo que está lá hoje em Israel não descende de Abraão, Isaque e Jacó no sangue. Os sacerdotes que estão lá, garantidos pela tradição cultural, não são os Coens, descendentes de Arão. Tudo a movimentação que Israel está fazendo para construir o terceiro templo. Nomeou agora o Baruch Kahane, o sumo sacerdote de Israel. O templo de Israel está praticamente pronto. Os móveis, os apetrechos, tudo isso aí é zero. As profecias escatológicas envolvem Israel. As profecias de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel e do Apocalipse mostram claramente que Israel está no centro dos eventos dos últimos dias. A grande tribulação, por exemplo, é uma chamada de tempo de angústia para Jacó. Jeremias, capítulo 30, versos 7. Dia amargo. Dia de angústia para Jacó. Quem é Jacó? É Israel. Quando a Bíblia fala de Jacó, está se referindo a todo Israel. E qual é o dia de angústia para Jacó? É a 70ª semana de Daniel. Os últimos 7 anos antes do reconhecimento por Israel de Yeshua como o Mashiach. Está tudo na ordem do dia para acontecer. Como é que você nega tudo isso para colocar tudo isso nas costas de uma igreja que capenga? Nicodemos, a igreja capenga. Uma tristeza. Por isso que tem uma igreja dentro da igreja. A igreja invisível, o corpo vivo de Cristo. Místico, invisível, real e transcendente. Não enxergado pelos institutos de pesquisa, pelo IBGE. O IBGE não consegue enxergar o corpo místico de Cristo, mas ele é real, que está aí no meio dessa parafernália chamada igreja, que estão fazendo circo em lonas de pedra para surrupiar o nécio, o povo incauto. Agora mesmo uma igreja aí mete uma corda, e faz uma linha botando no ombro das pessoas, uma corda, e você tem que pagar ingresso para poder entrar dentro da igreja, para poder se enrolar naquela corda, para receber uma tal de uma bênção qualquer. Mandingaria evangélica. É essa igreja, ô Nicodemos, que tu acha que é povo de Deus? Que substitui Israel, que substitui as profecias? Ou é essa igreja que batiza crianças? Que não é muito diferente da igreja católica, da qual você faz parte. Negar as escrituras, negar as profecias, negar os fatos históricos como se fossem sombras de profecias cumpridas, é negar a palavra de Deus. Eliminar o Israel do mapa, do centro da vontade de Deus, é como se eliminar Israel do meio das nações, como Oséia profetizou há 3.000 anos. Oséia não, o levita, esqueço agora até o nome dele, do Salmo 83. Porque aquele dia é tão grande, não houve outro semelhante, é tempo de angústia de Jacó, ele, porém, será salvo dela. Sabe o que é isso? É a grande tribulação. E quando a grande tribulação vier para erradicar o nome de Israel do mapa, aí Yeshua chega para dizer, esse é meu povo, é a minha descendência, serão a superintendência do reino milenar.
E ali o Senhor começa a dança do anticristo e dos soldados do anticristo. E aí, Zacarias 12:10, e derramarei sobre a casa de Davi. Quem é a casa de Davi, senão Israel? E sobre os habitantes de Jerusalém. Quem são os habitantes de Jerusalém, senão os israelitas e judeus? De graça, o espírito de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e se converterão e dirão, Baruch Rabá, Beshem Adonai. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que me forem salvos. Ô, irmão Nicodemos, não vai ser em Washington, não, viu? Ou em Nova York, ou em Orlando, onde você está, onde quer que você esteja. Será no Monte Sião. Isso aqui é futuro. Isso aqui diz respeito, Monte Sião diz respeito a Israel. O milênio, para começar a finalizar, indo para o fim. O milênio inclui o restabelecimento de Israel. Durante o reino milenar de Cristo na Terra, conforme Apocalipse capítulo 20, as Escrituras mostram que Israel será restaurado espiritualmente e nacionalmente, com Jesus reinando em Jerusalém, em Jerusalém. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porém, a minha lei no seu interior escreverei no seu coração. Jeremias 31, 31, 33. Diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações e os farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e o rei será rei de todos eles. Não foi Davi, não foi Saul, não foram os reis de Judá, nem os reis de Israel. Será o rei Jesus, quando retornar sobre o seu povo, será rei sobre eles. E a igreja com ele, como seu corpo vivo. Isaías 2, 2, 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte na casa do Senhor, como o cume dos montes, e de Sião sairá a lei. Olha, querido irmão, não é do Supremo Tribunal Federal do Brasil que sairá a lei. Aquela é pervertida. Essa aqui é santa e poderosa. Olha o texto. Esse texto sairá a lei. Sairá a lei. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Para inundar os povos com a sabedoria do alto. E os apóstolos também têm a vez da igreja. A igreja não está excluída, não, mas não substituiu Israel. Jesus prometeu aos seus apóstolos que terão autoridade administrativa no reino, cada um sobre uma tribo de Israel. Em verdade vos digo que vós, os que me angustias, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Essa estrutura de liderança indica um papel organizacional e administrativo de Israel no reino, com as suas 12 tribos novamente reconhecidas e lideradas. O livro Contagem Regressiva. Ali. Aqui, filho? Tá, aí. Tem um aberto aí. Cuidado para não cair tudo. Aqui fala de uma reagrimensura. Reagrimensura. Página 106.
Abre aí, página 106. Das terras de Israel. Aquela antiga Canaã, que vai dos ribeiros do Egito até os Eufrates, será novamente devolvida a Israel. Você sabia? Desse capítulo. Esse daqui tem no livro antigo? Tem. É no livro novo, né, não? Tem no livro antigo também. Haverá. Está aqui, olha cá, olha cá, olha cá. Olha cá, olha cá. A guerra dos irmãos. A guerra é inevitável. Olha isso. Eu vou ficar orando, Lamartine Porcela, para não ter guerra. Vamos orar, vamos fazer. Que isso? Você vai orar para desconstruir a profecia? Israel não irá devolver a cidade velha. Estão querendo tomar dele. Ao contrário, estamos vivendo no momento preliminar do grande conflito pela soberania do Monte do Templo, denominada pelos árabes Esplanada das Mesquitas. Por fim, quem viver verá. O Líbano, a Jordânia, parte do Egito, a Assíria, a Arábia Saudita, as colinas de Golã, o Irã, a parte da Babilônia, do Iraque, serão devolvidos a Israel como parte do grande terreno, da grande área de Canaã, que será devolvida aos descendentes de Abraão. Para quem tem o contagem regressiva antigo, é na página 119. E para quem tem a nova edição, é na página 116. 116. Olha, eu acho que eu vou parar por aqui. Tem mais aqui para falar? Não tem muito, não. Só tem mais 10 páginas. Hã? Eu já cansei. Eu cansei, mas creio ter ficado aí uma resposta. Carinhosa, talvez contundente, para expressar o meu susto de ouvir de um homem de tal capacidade intelectual nas Escrituras negar tudo isso que a palavra reitera a cada milímetro. Israel não vai perder a guerra. A guerra traz sofrimento, vai trazer, está trazendo. Precisamos orar verdadeiramente para que as famílias encontrem condições de continuarem vivendo com alguma paz, com alguma sobrevivência, porque a guerra é tremenda. Mas ela é inevitável, porque a profecia diz que vai acontecer. Então, a minha oração é para que Deus aplaque o sofrimento das pessoas, não que negue a sua própria palavra, refazendo algo que ele já disse que vai acontecer. Estamos vivendo um momento em que a manifestação do anticristo está bem propícia para trazer uma ideia de paz. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo em Tessalonicenses capítulo 5, versos 3 em diante, me parece, diz assim: e quando andarem dizendo paz e segurança, lhe sobrevirá. Abre esse texto aí, Bebel. Qual? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Pastor, o senhor acha que a Terceira Guerra Mundial, o Brasil entra, né? Todas as nações entrarão nela. Direto ou indiretamente sofrerão os rescaldos de uma Terceira Guerra Mundial. Na área econômica, na área de produção de alimento, de energia, de blackout, de tecnologia, de informática, etc., etc. Todos estarão envolvidos direto ou indiretamente. O Brasil já está enfrentando uma grande guerra mundial, a guerra contra Satã, no espírito. O Brasil está vivendo em meio a trevas espirituais.
Os governantes brasileiros estão pactuados com demônios e com o próprio Satã. Isso em todos os níveis, tanto no nível legislativo, no judiciário e no executivo. O Brasil está envolto à maldição porque o Brasil nega a bênção a Israel. Quem pensa que a palavra de Deus, quando diz lá em Gênesis, na aliança com Abraão, quem te abençoar, Israel, eu abençoarei. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. O Brasil está debaixo de maldição. Eu não vou ficar aqui tapando o sol com a peneira. O Brasil é de Jesus. Não é. Não é. Não é. O Brasil é aquele que jaz no maligno. Seus governantes são antissemitas. Seus governantes, a começar pelo primeiro mandatário do país, nega o Holocausto, nega a afronta a Israel. Recebeu aqui a Ahmadinejad, que nega o Holocausto. E agora existem denúncias que pode, inclusive, o Brasil estar envolvido em trapaças a nível de fornecer equipamentos e substâncias para o regime cruel e terrorista do Irã. Uma tragédia. E a mão de Deus pesa sobre esse país. Há uma nuvem de trevas sobre o Brasil. E a igreja não está sendo pairo suficiente para afugentar isso. Faz o seu papel aqui, ali, acolá. Muitos fazem com muita ousadia, com muita força, mas uma grande maioria está aí numa pataquada. Outros estão trazendo heresias, outros estão trazendo circo, e outros mercado religioso, atrás de dízimos e de ofertas. Uma tragédia. Agora, a igreja é real. A igreja é invisível, é mística, é transcendente, mas é real. O corpo vivo de Cristo no Brasil está de pé. O corpo vivo de Cristo no Brasil está recebendo a orientação do Espírito de Deus. Mas tem uma casta religiosa que viu na religião um meio de ganhar a vida e de enriquecer. Esses, como diz o livro de Judas, são árvores, nuvens sem águas. Ondas bravias do mar espumando as suas próprias sujidades. Descendentes de Corá, Caim e Balaão. Para esses está reservado juízos vindouros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e refaça o nosso viver. A começar por mim, peço misericórdia para que o Senhor me ache como um aprovado. Eu que estou nessa minha luta pela santificação, para buscar ser aprovado e para não ficar aqui quando a Quarta Guerra Mundial explodir. Obrigado. Você pediu para abrir Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. Versos 3. Versos 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quem é que está para dar à luz? Nicodemos, é a igreja. Quem dá à luz é a mulher. A mulher na Bíblia, querido irmão, é Israel. Paulo está falando isso aqui para os judeus. Que os judeus não escaparão das dores de parto que virá sobre Israel, para que eles finalmente se convertam quando o Espírito da graça vier sobre o remanescente fiel do povo de Deus, Israel. Deixa eu só responder rapidinho aqui, pai. Responde essa irmãzinha que eu acredito que ela seja nova aqui no seu canal.
Ela quer saber se já estamos na tribulação. Uma forma bem rapidinha. Não, não estamos na tribulação ainda. São as sombras. A tribulação já está pronta. Os seus elementos antropológicos, tecnológicos, jurídicos, políticos, militares. Toda a estrutura mundial já está pronta para o desfecho do Armagedon, da grande tribulação. Mas ainda não estamos dentro dela. E para que nós estejamos dentro dela, primeiro um povo tem que sair, para que depois esteja liberado o governo do anticristo. Agora, o anticristo já pode estar na Terra, assistindo a tudo isso, pronto para entrar em cena. Então, é um movimento assim. Quando ele entra, a igreja sai. Não, ao contrário, não? Ao contrário, entra e sai, sai e entra. Quando ele entrar, a igreja sai. Ou seja, a igreja não vai passar pela tribulação, irmão. Acabou? Eu peço desculpa, estou já cansado. Não, você não precisa pedir desculpa. Nós que temos que te agradecer. Você aqui conseguir falar por 1h36. A audiência ficou aí, ó, bateu 569 ao vivo. Daqui a pouco já vai estar para muito mais pessoas verem. E sem parar, ele está com pneumonia, está com uma infiltração no pulmão, está tomando antibiótico, vai ter que prolongar um pouco mais o período de antibiótico. E eu vou dar aqui breve aviso e eu peço que os irmãos não saiam. Daí, olha, o irmão Lorival colocou assim: pastor, eu me lembro de quando o senhor estava muito enfermo e você falou que não sabia o porquê Deus não o levava. Essa é a razão. Você tem graça e amor ao falar sobre as Escrituras. E eu quis guardar esse comentário aqui para o final, irmãos, para falar para vocês que nós estamos muito felizes e muito agradecidos a Deus, não é? Porque pela vida desse homem, né? Do nosso velhinho, como várias pessoas colocaram aí, nosso velho de cabeça branca. Essa semana próxima, agora, dia 25, na quarta-feira que vem, ele completa 70 anos. E verdadeiramente ele é um milagre de Deus. Todos nós somos, né? Mas só que nós sabemos que tem pessoas que já nascem predestinadas a morrer. E ele foi uma dessas pessoas. Quando ele nasceu com o coração grande, na época era falado que era sangue azul, não era isso? Tetralogia de Fallot. E minha avó, graças a Deus pela vida da minha saudosa avó, correu atrás, correu muito atrás, andava de ônibus, andava de trem com ele e conseguiu a cirurgia. Aos 5 anos, ele teve a sua primeira cirurgia, não é no coração, ele tem uma cicatriz bem grande, assim, aqui no peito, no coração dele. E os médicos falavam para minha avó que crianças que nascem com esse problema que ele nasceu não passavam dos 5 anos, e ele, não é para enganar assim, a medicina e para louvar o nome do Senhor Jesus, está aqui completando 70 anos, é obeso, é hipertenso, é diabético, só Jesus, é cardiopata, ou seja, nada do que ele poderia ser pelo fato dele ter coração grande, pelo fato dele ter esse problema. Qualquer coisa que acontece na saúde dele já desconfigura tudo aqui, e aí como se fala aquilo a glicemia muda, o coração começa a acelerar, enfim. Mas Deus, né, é o Deus da última palavra, e a palavra que foi decretada na vida do meu pai foi vida. Tenha vida, para que possa falar de vida. E aqui ele fala de vida, não é? Muitas pessoas ficam desesperadas. Fechar a boquinha. Muitas pessoas ficam, né, desesperadas porque tudo está acontecendo, mas essas pessoas eu tenho certeza que se desesperam porque realmente não conhecem a palavra, não conhecem o dono da palavra verdadeiramente, porque quando a gente conhece, a gente não fica desesperado. É claro que a gente fica, né, preocupado, a gente fica tenso com as coisas que estão acontecendo, principalmente lá em Israel. A gente fica, quem é mãe sente muito pelas mães que perdem os seus filhos, mas a gente sabe que realmente, como foi falado tudo aqui, tudo está estruturado na palavra de Deus. Então, essa semana é a semana realmente de nós nos alegrarmos, não é? Com 70 anos do nosso velhinho. Eu falei para ele: pai, vamos fechar o Maracanã e fazer um grande culto, mas ele não aceitou, ele não quis, entendeu? Mas eu queria.
Todo mundo ia vir para dar um beijo nele, ia fazer uma filha, passar a mão nos cabelinhos dele, na mão dele, que tem pessoas que chamam ele de mãozinha. Gente, essa mão aqui, olha aqui, é fofa, é gostosa de apertar, olha, tá vendo? Aí quando ele leva, vão tirar sangue, leva injeção, ele fica assim, tadinho, todo roxinho, fica igual uma peneira. Então passou por muitas coisas. Eu vi desde ontem. Eu te reparo, eu te conheço todo. Passou por muitas coisas, não é? Veio a época da Covid, pegou Covid, e os médicos, vamos entubar, e aquela euforia nas redes, as pessoas falando, ele tomou vacina, ele não tomou vacina, e aí eu vim aqui, né, dei uma palavra para vocês, eu acredito que muitos se lembrem disso, falei que a vida do meu pai estava nas mãos do Senhor, a vida dele era do Senhor, então o Senhor iria fazer o melhor, e eu tenho certeza que o Senhor, ele alonga, tá certo isso? Alonga a vida dele, né? Por muito e muito tempo, até que ele volte. Ele fala que não vai morrer, que vai ser arrebatado. Então, amém. Vamos ser arrebatados juntos, né? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até esse momento. Olha, 1h40, ninguém é do pé. Geralmente falam que a atenção das pessoas se limita a 20 minutos, né? Mas a gente percebe que aqui não é bem assim que acontece. Bom, para quem não tem o livro Escatom ainda, ou Contagem Regressiva para o Reino Milenar, pode me chamar aí no WhatsApp, que eu vou mandar para vocês todas as orientações de como adquirir os livros, tá bom? Muito obrigada também a todo mundo que mandou, eu acho que é o stickzinho, né? É um negócio que aparece aqui com valor, eu não sei não, mas aparece aqui com valor. Várias pessoas mandaram hoje, várias pessoas também falando que hoje tu estava no azeite, no óleo quente. E estava mesmo. Então é isso, irmãos. Se Deus quiser, tomara Deus que semana que vem consigamos fazer, não é, outra live, porque a gente depende também de como ele está, né? Tem dia que realmente ele precisa descansar um pouco mais, mas todas as vezes que ele puder, realmente, tomara que provoquem, né, bastante, que aí ele vem com mais força e vontade e vigor para as redes, para falar para nós. Vai falar mais alguma coisa? Só agradecer. Rebeca era acima de me fazer chorar, e a minha cicatriz no peito é muito grande para poder caber todo mundo. Vou começar pela minha família e por vocês também. Quisera eu um dia poder participar de um evento para olhar para cada um de vocês que são fiéis, né, em acompanhar os estudos, que gostam do estudo escatológico. Espero que o Nicodemos me perdoe a maneira enfática com que eu estou falando, o Pozera também. Que tal nós três fazermos uma live juntos? Né? Ia ser muito bom. Sobre essas questões escatológicas, porque o povo é faminto desse entendimento, desse estudo, né, sobre as profecias bíblicas. Mas vamos caminhar, esperar que Deus dê todas as respostas que precisamos. Shalom Adonai, obrigado aí, muitos falando parabéns, né, para o meu Shabuá. Shabuá 70 de 7, 10 de 7, 10 vezes 7, 70. Por isso parece que Rebeca vai fazer um bolinho, e o bolinho da Rebeca é, meu Deus, extraordinário, é o concurso, né? E me alegro em Deus, me dá a oportunidade de viver com uma família tão abençoada como eu tenho. Glorinha, Rebeca, Vanessa, Jonatas, não é? E os netos, e os genros, Nora, Jesus, abençoadíssimos. Isso aí é a benção de Deus na minha vida. Shalom Adonai, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Amém. A paz. Até semana que vem ou a outra, né? Orem por nós, orem por ele. Vou encerrar, tá? Você ficou rouco, pai. O ar-condicionado está muito frio aqui.